gente olha o decorrer disso, isso não é uma novidade. No último ano também, tudo bem, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil e foi sensacional. Quem viveu, quem estava no Morumbi, viveu aquilo lá, Tava é o lá. único, Tava lá. é diferente. Mas a gente transporta isso para o Campeonato Brasileiro, um time que oscilava bastante, uma Aham. montanha-russa. Aí você traz para 2022, a mesma coisa. Traz para 2021, a mesma coisa. Já vem sendo algo normal. Onde você acha que foi o ponto que iniciou isso? Porque troca treinador, trocam alguns jogadores também, e continua um Cara, ambiente talvez de muita pressão desde o primeiro minuto. eu acho que se a gente parar aí, o São Paulo foi um dos times de São Paulo e Corinthians, eu acho que Santos foram os times que mais trocaram de treinador. Foram. E continuidade de treinador faz diferença, É. faz muita diferença. Você jogar no São Paulo é uma pressão muito grande, porque o São Paulo é nível de excelência, sempre teve grandes jogadores, o torcedor de arquibancada sabe disso. O pai que incentiva o filho, ele fala, olha, aqui jogou Miller, jogou Raí, Denilson, então são jogadores que são filhos que cresceram ouvindo do pai, que é um time de excelência, um time de massa, é um time que ganhou o título, ganhou tudo, é o maior campeão. Mas eu acho que a gente não pode se contentar só com a Copa do Brasil. Que a Copa do Brasil, com todo respeito, que eu tenho essa competição, a Copa do Brasil começou a ficar importante agora, porque a galera aumentou o valor, mas quem ganhava a Copa do Brasil era Paulista Jundiaí, era Avaí. Aí começou, era o único título que o São Paulo não tinha, o São Paulo foi atrás e ganhou, mas é pouco. É pouco. Mas eu acho que tem que passar tudo isso, esse crescimento do São Paulo primeiro. O São Paulo tem que começar a ganhar força de bastidor. O São Paulo perdeu força de bastidor. Isso é. Eu trabalhei com um cara lá, com o Juvenal, que o cara quando fazia qualquer coisa errada, era difícil o cara sair do Morumbi, eu não apitava mais. Hoje os caras vêm, cara, é na cara dura. É. Hoje eu sou torcedor de arquibancada, que eu vou nos jogos, e eu passo raiva, cara. Um asfalto que os caras investem dentro do Morumbi, é um absurdo. Então o São Paulo tem que voltar a ter força de bastidor. Acho que o São Paulo perdeu um pouco isso. E para ganhar campeonato, Gabriel, você precisa ter força de bastidor, cara. Você precisa ter. Que isso hoje a gente vê, o Palmeiras tem muito, Flamengo e Corinthians tem até demais, né? Então você precisa ter força de bastidor e você precisa fazer a manutenção. Concordo com você, vi uma postagem sua hoje, que o São Paulo precisa de 2 lateral e um meia. O meio o São Paulo foi atrás, mas infelizmente o cara não quis jogar, e aí não é culpa do... Sim. Né, não é culpa... Até acabei falando algumas coisas com relação ao Muricy, que falava, não, mas ele treina bem, pô, não quero saber de treino. Treino não vale ponto nenhum, quero saber de jogo. E acho que isso não ajuda também, né? Não, O cara não. ficar depondo contra o técnico, não sei se é o caminho, né? Pô. O cara veio o Dorival, o cara não jogou. Veio o Carpino, o cara não jogou. Veio o Zubeldia, que todo mundo falava agora vai o Zubeldia, porque é um cara que treinou a Argentina, que não é um cara brasileiro, não colocou o cara pra jogar, então a culpa é de quem? Ou são três técnicos tapados, burro, ou é uma direção que não soube escolher. Ou o técnico que seja inteligente, ou que fez uma contratação, teoricamente, de um jogador que não queria jogar. Você, ó, Jacom, você para colocar um jogador no time, e essa é a minha opinião, você para dar uma camisa 10 pro cara num time e montar um esquema para ele, tem que decidir jogo. Tem que decidir jogo. Ele não pode chegar só com o nome. Ah, é o fulano de tal que jogou no Real Madrid. Pô, ganhou o quê pelo São Paulo? Não, pô. Vai decidir jogo para mim? Aí você vai ter regalia. Pô, os caras, o Lucas, que é o cara, chegou no São Paulo, tem uma história no clube já. Pô, se mata na beirada do campo. Agora, o único erro que eu acho do Zubeldia é que às vezes ele monta um esquema para favorecer, por exemplo, Rafinha. Ele bota às vezes o Lucas na beirada, o Rato na beirada, aí o Rato não rende, o torcedor fala, o Rato tá mal. Mas ele não sabe que o papel do Rato é ajudar na parte defensiva o Rafinha. Então, essas coisas do Zubeldia eu até critico esse favorecimento em algumas escalações para favorecer alguns setores. Ele tem um Rafinha que não passa tanto, ele tem um Rato lá, mas o Rato tem que fazer o corredor toda hora. Quando eu fazia esse corredor pelo lado direito, era eu e Leandro. Então a gente revezava, a gente atacava. O Rafinha já não passa tanto, já não tem tanta idade. Agora eu tô vendo o pessoal pegar muito no pé do Luiz Gustavo, né, torcedor, que é um cara que cobra, que é um cara que não se esconde. Ah, mas errou um domínio contra um, mas não se escondeu, cara. Ficou o jogo todo tentando, chutando bola, chamando responsabilidade. Tem entrevista depois, né? Pô, Falou deu que foi entrevista vergonha. falando que tem que ter vergonha, e esse é o espírito, cara.
Mas você não acha que, assim, por exemplo, eu já falei isso algumas vezes, assim, eu sou contra a demissão do Zubeldia. Eu acho que quando você demite um treinador no meio da temporada, o efeito é pior. Você tem lá 2, 3 jogos que dá uma mudada, mas aí volta para a mesma coisa ou piora. Mas isso também, claro, eu não isento o Zubeldia de algumas críticas, como você falou. Tem algumas coisas que, pô, ele precisa rever. Algo na formação tática, alguns jogadores que ele insiste demais e tal. E a leitura nas substituições, que às vezes demora muito e quando mexe, parece que não mexe bem. Isso vai irritando, né? Vai irritando o torcedor e tal. Esse jogo, por exemplo, tava 40 e poucos graus lá, calor pra caramba. Aí eu até tava falando no pré-jogo, eu falei, o São Paulo tem que tentar matar ou fazer um gol no primeiro tempo, porque no segundo tempo é tipo correr na ladeira, né? Vai estar cansado, vai ser complicado. Aí o São Paulo toma um gol com 3 minutos. Beleza. Acidente. Não tomou um gol. Tomou um golaço. de bicicleta. Lei do Alves. Bruno Alves. Lei do ex com requinte de crueldade. 3 minutos. Zagueiro. Mano. Zagueiro fazendo gol de bicicleta. Se bobear, ele nunca fez na vida nos treinamentos. Nem nos treinamentos. O São Paulo atrai essas coisas, né? Coisa que nunca acontece, né? O cara mete um gol no ângulo, depois o cara nunca mais joga bola, né? Tem essas coisas. Tá aí o Hugo, que foi pro Corinthians, horroroso, e fez o gol contra o São Paulo. Putz. Só que o ponto é que, assim, o São Paulo não tá mostrando aquela... E eu reparto essa culpa entre jogador e técnico, e tem diretoria também um ponto. Que é o seguinte, o São Paulo não mostrou aquele poder de reação. Tudo bem, teve a eliminação da Libertadores, como você falou, né? Eu lembro, no tricampeonato brasileiro, o São Paulo era o melhor time do Brasil. E, pegou a infelicidade de ser eliminado em 3 Libertadores por times brasileiros, né? Aquilo dá uma baixada na bola, né? Só que o São Paulo já tinha ganho do Corinthians, tudo bem que com aquele jogo estranho, e esse time tá demorando pra virar a página. E aí, uma coisa que a gente tava falando hoje, até num programa de manhã, era que, assim, muda-se o técnico, às vezes um ou outro jogador, mas essa Inhaca parece que ela sempre volta de 6 em 6 meses. E aí, com o Carpini foi assim, com o Dorival em algum momento foi assim, aí se puxa o Rogério Ceni também, né? O que você acha que pode estar rolando, assim, o que falta, talvez, de alguma figura ou de algo gerencial, de gestão, não sei, que talvez possa ser feito diferente? Porque troca o técnico e fica a mesma coisa, né? Eu acho que falta um líder. Eu acho que falta um líder no São Paulo. São Paulo é refém de um líder já faz um tempo já. De um cara que seja líder, que dê a cara a bater. O Rogério, depois que saiu, a gente ficou muito tempo sem perder, sem um cara assim, que fale, que cobra. Eu já vi o Rogério, a gente ganhar Campeonato Paulista, jogo de entrega de faixa, ele olhar pra gente perdendo de 1-0, porque os caras foram comemorar durante a semana, e ele, no jogo de faixa, ele chamar todo mundo, falar, tá de sacanagem? Os caras vieram, a torcida veio pra campo, a gente precisa fazer jus que os caras vieram em campo. Então, falta isso. Falta um cara que puxa a orelha. Mas hoje é muito difícil, Senna, muito difícil. Eu tenho comentado com alguns amigos, o futebol hoje, ele se perdeu muito a essência dele. Futebol, sabe? Eu vou te dar um exemplo. E gosto de falar sempre sobre isso. Eu cheguei em São Paulo, vindo da Portuguesa Santista, eu ganhava R$11 mil bruto. Bruto. Então, eu fui tendo que trabalhar e correndo atrás para conquistar os meus sonhos. Hoje o moleque da base, ele já chega ganhando 100 e poucos... Já tem casa, já tem... Então se perdeu um pouco daquilo, da vontade de... Ele se contenta com qualquer coisa. Então é difícil você puxar a orelha de um moleque como esse, ou um moleque querer... A gente viu a briga que o Rogério arrumou com o menino que era do Fluminense. Foi para Marcos Paulo. Foi para rede social falar. Hoje em dia é muito difícil você falar, você dar uma dura no moleque hoje. Você falar com o moleque hoje, tem um empresário dele, aí talvez o empresário dele tenha... O São Paulo tem uma dívida com ele, e aí fica essa briga entre eles. Então, hoje o futebol ficou muito chato. Chato por quê? Porque não tem mais sonho. O cara não tem mais sonho de jogar. Jogar no São Paulo hoje é uma coisa normal. É o que me parece. Parece que ninguém sabe o tamanho da instituição ou da camisa que eles estão vivendo, o que eles estão jogando. Eu cheguei no São Paulo, tinha contrato de 1 ano. 1 ano da Portuguesa Santista. Eu rompi o cruzado, eu voltei com 4 meses de cruzado. É o cruzado mais rápido até hoje. Tem até vídeo meu do Abdala, que operava no São Paulo, pediu testemunho meu, porque eu voltei a treinar com 3 meses e meio, porque eu sabia que eu tinha que
Render, né? Senão você ia embora. Porque senão ia mandar embora, pô. Não tinha esse negócio de você assinar, renovar o contrato automaticamente. Agora qualquer cara do 15 da esquina, você pega e fala assim, não, contrato só 4 anos, bônus. Eu sou a favor de quê? Contratar cara. Vou te dar um exemplo. Eu já vi várias vezes o Beldia falando. Luiz Gustavo. Deixa eu só virar um pouco. Falando do Luiz Gustavo. É um exemplo de treinamento. Pô, se você vê um cara desse treinando, pô, cara, você precisa se espelhar num cara desse, pô. Sim. Você precisa se puxar, entendeu? Você não pode ficar... Agora, na minha concepção, falta um líder. Mas dentro e fora de campo também, você acha? Porque, por exemplo, o São Paulo teve o Rogério, como se falou, há muito tempo. Antes dele, pô, você tinha vários lendários, né? Se perdeu um pouco isso. Na época que até você chegou a ter convívio, né? Você tinha a figura do Marco Aurélio Cunha, você tinha outros tal. Não tô dizendo que seja ele, mas essa figura hoje, ela meio que sumiu do futebol, mas né? Tem que ser um cara dentro do elenco. Tem que ser um cara do elenco. Jogador. O jogador. Sim. Porque assim, eu vou ser sincero com você, irmão. Esses caras, esse negócio de diretor, que diretor fala, ninguém escuta. Jogador não escuta. Vai escutar ali, mas entra no ouvido e sai no outro. Agora, o cara que tá no dia a dia, foda. Quando a cobrança vem de um cara que você respeita, sim, aí é diferente. É diferente. Eu já participei de cada reunião com o Rogério, que era algo assim, absurdo, cara. Onde todo mundo saía puto, mas no outro dia todo mundo corria, ganhava o jogo, botava o bicho dentro do bolso e ia todo mundo para casa. Eu acho que falta muito. Existem grandes líderes, mas não sabem lidar ainda.